Em nome de Deus. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convoco a redatura de ata para fazer a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da 35ª Sessão Ordinária do ano de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 11 dias do mês de junho do ano de 2013, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência da excelentíssima senhora vice-presidenta conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, no exercício da presidência, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador-chefe Pedro Barbosa Neto. Havendo número legal para deliberar, a excelentíssima senhora conselheira presidente em exercício declarou em nome de Deus a aberta a sessão, determinando as leituras das 33ª e 34ª atas das sessões anteriores que foram aprovadas. Assumindo a presidência, o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Cícero Amélio da Silva, na hora do expediente, facultou a palavra. O senhor conselheiro Anselmo Brito parabenizou o excelentíssimo senhor presidente pelo brilhante evento, em tempo que parabenizou o diretor da Escola de Contas, senhor conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, que muito bem se apresentou direto ao tema e de forma pedagógica, associando-se ao voto todo o pleno. O senhor conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo agradeceu a todos, ressaltando que tudo o que aconteceu foi com a colaboração de todos. O excelentíssimo senhor presidente agradeceu primeiramente a Deus e a todos que colaboraram a promover este evento. Lembrando que tudo o que aconteceu não foi só pelo conselheiro presidente Cícero Amélio, e sim por todos que compõem o Tribunal de Contas. Permanecendo com a palavra, fez agradecimento ao cerimonial em nome da doutora Larissa. Facultando a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Foram relatados os seguintes processos. Relator o conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, TC 14492-2009, 3340-2010, entre outros relacionados com contratos, convênios e ata de registro de preço. Aprovado em resoluções 193 a 196. TC 8004-2012, 13949-2012, entre outros relacionados com aplicação de multas. Aprovados acórdão 345 e 346. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, TC 1666-2013, retirada de pauta. TC 15-119-2008, 3198-2007, entre outros relacionados com contratos e aposentadorias, aprovadas decisões simples 5 dias. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 2010-2013. Trata-se de uma solicitação à Prefeitura de Santana do Ipanema. Após relatado e discutida a matéria, foi solicitado vista pelo senhor conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente convocou o pleno para a reunião administrativa, quarta-feira, às 10 horas. Facultando a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a sessão de quinta-feira, no horário regimental. Em discussão a ata. A 35ª Sessão Ordinária do ano de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. A discussão. Coloque votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. De acordo. Conselheiro Otávio Lessa. De acordo. Conselheira Rosa Albuquerque. De acordo. Conselheiro Anselmo Brito. De acordo, excelência. Conselheiro substituto Alberto Pires. De acordo, presidente. Aprovado.
Aprovada a ata, passamos à hora do expediente. Na hora do expediente está facultada a palavra à senhora conselheira e aos senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público Especial de Contas. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. A palavra ao conselheiro Luiz Eustáquio Toledo para relatar. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, membro do outro Ministério Público, gostaria de, nesse instante, devolver o processo de número 2010-2013 ao conselheiro Anselmo Brito, do qual pedi vista na sessão passada, desde já dentro da linha que esse tribunal vem tendo em fazer sempre a pedagogia dos nossos trabalhos, concordando com Sua Excelência, desde já. Passo as mãos de Vossa Excelência, devolvendo o processo ao qual pedi vista. Como também, senhor presidente, é o processo 3265-2009, que chegou ao meu gabinete, mas que é da lavra do conselheiro Anselmo Brito. Só hoje foi detectado esse engano e eu gostaria de retirá-lo de pauta para que ele fosse encaminhado ao gabinete de Sua Excelência. Atendido que seja encaminhado ao gabinete do conselheiro Anselmo Brito. Então, tenho a relatar o processo 552-2011, que é um contrato celebrado entre o município de Maceió e a Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia, e a empresa MCG Construções de Serviço Limitada. O contrato é a execução da adequação da área do mercado da produção, a antiga SEASA, para a mudança de feirantes da nossa querida Feira do Passarinho, por parte da empresa contratada, SMTABSE, conforme as cláusulas primeiras do contrato de apreciação. O valor global da avança de R$ 140.967,91. A modalidade licitatória aplicada ao caso em apreciação foi tipo de carta-convite, número 26/2010, deflagrada mediante processo administrativo, número 00700101244/2010. Observado os preceitos e termos da legislação federal número 8.666/93. O prazo de vigência do contrato é de 30 dias, contados a partir da data da publicação da ordem de serviço, conforme a cláusula terceira do contrato. O contrato foi assinado pelas partes interessadas e testemunho no dia 29 de dezembro de 2010 e publicado no Diário Oficial do Município em edição do dia seguinte. Os pareceres da douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e do Ministério Público de Contas opinaram favoravelmente, voto pela sua anotação. A palavra ao Ministério Público de Contas, doutor Pedro, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, para se pronunciar no processo relatado pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Pela regularidade, Excelência. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Conselheiro Otávio Lessa. Com o relator. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Otávio Lessa. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, Anselmo. Conselheiro substituto Alberto Também Pires. acompanho, presidente. Aprovado. Não tenho mais processo, senhor presidente. Com a palavra o conselheiro Otávio Lessa para relatar. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Antes de começar a relatar, eu queria, para aprovação ou não desse plenário, colocar para o presidente encaminhar um expediente para Vossa Excelência com relação à falta de encaminhamento de prestação de contas a esta Corte. Com relação, pedindo a intervenção, esse tribunal, se assim entender, pedir a intervenção por não encaminhamento da prestação de contas
do exercício financeiro 2012 da Prefeitura de Passo de Camaragibe e da Prefeitura de Japaratinga. E como se trata de uma prestação de contas de um exercício anterior, 2011, que o gestor já não é o mesmo, exercício financeiro 2011, solicito de Vossa Excelência a providência no sentido de fazer uma tomada de conta no município de São Luís de Quitunde. Recebimento do ofício. Eu vou passar esse ofício para Vossa Excelência, para Vossa Excelência deliberar depois. Estou fazendo aquela alteração só e encaminhando. Sim. A palavra ao Ministério Público de Contas para se pronunciar quanto ao requerimento do conselheiro Otávio Lessa. Essa ausência de prestação de contas gera necessidade de tomada de conta especial e o Ministério Público entende pela possibilidade jurídica do pleito. Em discussão, o requerimento feito pelo conselheiro Otávio Lessa. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Acompanho o entendimento de Sua Excelência, conselheiro Otávio Lessa. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator, presidente, o requerimento do relator. Conselheiro Anselmo Brito. Também estou de acordo, Excelência. Conselheiro substituto Alberto Também Pires. de acordo, presidente. Aprovado. Requerimento de pedido de intervenção nos municípios de Passo de Camaragibe e Japaratinga pela não prestação de contas do exercício 2012, como também Há uma tomada de conta especial no município de São Luís de Quitunde referente ao exercício financeiro 2011. como também a tomada de conta especial do município de... Foi não? Mas por que não 2012? É 2012, foi bem lembrado, conselheiro. 2012 foi prestado conta e 2011 a foi. prestação de conta não chegou a esta corte até a presente data. Obrigado, Excelência. E por se tratar da mudança de gestor, e a responsabilidade desse novo gestor seria o exercício 2012, e ele cumpriu, ou seja, o do gestor anterior é que está faltando. Então, ele não estando mais em exercício da função de prefeito, caberia então uma tomada de conta para que possa ser solucionado esse problema. Agradeço, Excelência. Obrigado pela intervenção. Determino o diretor da presidência para providenciar o ofício para que seja encaminhado tanto ao governador e como também da questão da tomada de contas. Continua com a palavra o conselheiro Otávio Lessa. Eu passaria a relatar o processo TC 7506. Versos autos sobre o contrato de locação de veículos e máquinas celebrado entre a Prefeitura de Água Branca e a empresa construtora Alternativa Limitada, cujo objeto da locação são de veículos e máquinas destinados à Secretaria do referido município. O valor global do presente contrato é R$ 2.292.340. Celebrado em 3 de agosto de 2009, publicado em Diário Oficial em 6 de janeiro de 2010, vigorando por 12 meses, com dotação orçamentária prevista na cláusula 10ª. O contrato solicitado foi decorrente do tipo de licitação pregão presencial por menor preço por lote, fundamentado por dispositivo da Lei 8666 de 93 e da Lei 10.520 de 2002, devidamente homologada em 31 de julho de 2009. Considerando que o doutor Procuradoria Jurídica deste Tribunal emitiu o parecer 984/2011 nas folhas 213 e 214 dos autos, verificando regularidade processual e concluindo pela sua anotação. Considerando ainda que os mesmos evoluíram ao Ministério Público Especial, que oficia junto a esta Corte de Contas, que emitiu o parecer 878, nas folhas 215 a 217 dos autos, opinando pela regularidade da havença firmada. Considerando, finalmente, que, estando o processo devidamente instruído, resolve o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas decidir pela sua regularidade, anotando para os fins de registro, no termo do artigo 1º do inciso 20 da Lei 5.604. A palavra do Dr. Pedro Barbosa, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Pela regularidade, Excelência. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa.
Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio. Acompanho o relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Com o relator, presidente. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, excelência. Conselheiro substituto Alberto Pires. Também acompanho, presidente. Aprovado. Processo TC 7507. Desses autos sobre contratação de prestação de serviço proveniente de pregão presencial número 7 de 2009 para a contratação de empresa especializada no serviço de varrição, coleta de lixo domiciliar, capina e remoção de resíduos proveniente da manutenção das vias urbanas, celebrada entre o município de Água Branca e a empresa Geailton Silva Nascimento e Companhia Limitada. O valor global do presente contrato foi de R$ 476.400, com a sua dotação orçamentária prevista na cláusula 4ª do contrato. O processo evoluiu à seção de contratos e convênios desta Corte, onde procedeu devidas informações nas folhas 41. E, posteriormente, encaminhou o processo à douta Procuradoria Jurídica, onde observaram que não constava nos autos documentos inerentes ao termo pactuado. Em face dessa ocorrência, os autos da diligenciada na referida Prefeitura, que não retribuiu com a preço solicitado pela diligência PJTCAL 783-2011. Tendo mesmo em vista em supra-diligência foi recebida pela Prefeitura através do ofício número 449/2002 e o aviso de recebimento AR recostado nos autos. Contudo, o não atendimento do esclarecimento solicitado pela referida diligência pelo fundamento do artigo 20 e a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, no seu artigo 58 do Regimento Interno, concedeu por mais uma vez o prazo de 5 dias através de decisão simples, assinada em novembro de 2012, para o gestor poder esclarecer ou justificar o não atendimento da diligência. Nessas condições, evolui os autos da outra Procuradoria Jurídica e o Egrégio do Tribunal de Contas, que emitiu o parecer 268 dos autos, constatando a falta de vários documentos e diversas irregularidades apontadas no trâmite processual do contrato em apreço, opinando pela não anotação do contrato. Considerando que os mesmos evoluíram o Ministério Público Especial, que oficia junto a esta Corte, o qual emitiu o parecer 883 dos autos, opinando também pela irregularidade da contratação, apontando no seu parecer diversas irregularidades e a ausência de vários documentos indispensáveis para cumprimento da condigramento do preço, opinando também pela multa prevista no artigo da Lei Orgânica. Observando o contraditório e ampla defesa, o senhor José Rodrigues Gomes, prefeito de Água Branca, quando da celebração do contrato. Estamos aqui entendendo. Só um minutinho, presidente. Eu acho que está uma... Ô, Marcelo, por favor. Por que nós estamos concedendo prazo de novo? Aqui, ele está pedindo aqui pelo contraditório. Ministério Público. Sim, mas ele não já tinha dado prazo? Não, mas ele já foi dado prazo também. Aí ele está pedindo desde que saiu o vídeo aqui. Ele opinou e pedindo pelo contraditório. Isso então dando um prazo. Então tá. Com o contraditório e ampla defesa, o senhor José Rodrigues Gomes de Freitas, prefeito de Água Branca, quanto à celebração do contrato. Como atendendo um pedido do Ministério Público Especial junto ao contraditório, pedindo que ele efetivamente faça o contraditório, estamos pela concessão do prazo de mais 15 dias, contando a partir da data do recebimento da notificação, ao senhor José Rodrigues Gomes, gestor da época da Prefeitura Municipal de Água Branca, quanto da contratação, preste os devidos esclarecimentos justificativos pelo não atendimento da diligência requisitada, bem como o esclarecimento da decisão simples, e remeta as suas justificativas requisitadas na sua defesa, de acordo com o previsto no inciso 1º do artigo 58 do Regimento Interno. B. Que se dê ciência ao gestor da Prefeitura Municipal de Água Branca da presente deliberação, que o presente processo deverá retornar ao gabinete do relator para solicitamento até o esclarecimento em toto da presente deliberação. Com a palavra o doutor Pedro Barbosa, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, para se pronunciar. Pela irregularidade da contratação, Excelência, aplicação da multa correspondente, observado contraditório e ampla defesa, tendo em vista que, no caso, não houve a prévia manifestação da assessoria jurídica do município, nem houve documentos comprobatórios da entrega do objeto ao serviço pactuado, bem como dos documentos que pertinham à regularidade fiscal da empresa e também da própria fase interna do pregão do pregão da modalidade de licitação, que culmina com a contratação sob exame. É esse o posicionamento, Excelência.
Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Encerra a discussão e coloco em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Acompanho o relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Anselmo Brito. Da mesma forma, acompanho o relator, excelência. Conselheiro substituto Alberto Pires. Também acompanho o relator, presidente. Aprovado. Continua com a palavra o conselheiro Otávio Lessa para relatar. Processo TC 0396. É o contrato de prestação de obras e serviços firmado entre a Prefeitura Municipal de Santana de Ipanema, objetivando a contratação da empresa especializada em execução de obras, serviços de drenagem e pavimentação superficial de Lagedo. A presente avença decorreu de modalidade de licitação tomada de preço número 4/2002. O trâmite processual observou que não constava nos autos documentos inerentes ao pacto. Em face dessa ocorrência, foram diligenciados referida à Prefeitura através da diligência 478, dos quais requereram o processo administrativo para completar a tomada de preço número 4. Contudo, os autos evoluíram a seção de contratos e convênios desta Corte, que procedeu às devidas informações na folha 314. Posteriormente, encaminhou a douta Procuradoria Jurídica para o devido pronunciamento. Assim, manifestou-se através de parecer de 25/19, para que o ex-gestor seja citado e se manifestar sobre o teor do artigo 25 da Lei 5.604. Considerando que os autos evoluíram ao Ministério Público, que oficia junto a esta Corte, o qual emitiu o parecer 884, vislumbrando várias irregularidades nos termos do instrumento, que é a fundamentada garantia do contraditório e ampla defesa, ensejando a irregularidade da presente contratação e aplicação da multa, no artigo 48, inciso 2º da Lei Orgânica. Entendendo que a conduta do contratante da não apresentação do instrumento contratual é suficiente para ensejar a irregularidade da presente contratação. Considerando o acima exposto e acolhendo a sugestão do Ministério Público de Contas, decide o Pleno Tribunal de Contas de Alagoas no uso de suas atribuições constitucionais e legais. Concedeu o prazo de 15 dias, contando a partir da data do recebimento do AR, o aviso de recebimento, para o do gestor, senhor Marcos Davi Santos, gestor da época da contratação, apresente sua defesa quanto à ocorrência contratada, referida à contratação, de acordo com o que prescreve o artigo 95 do Regimento Interno desta Corte. B. Sobrestar o processo do gabinete do relator até que seja tenido em toto a presente deliberação, e C. Que se dê publicidade à presente deliberação. Com a palavra, Dr. Pedro Barbosa, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, para se pronunciar. Pela irregularidade da contratação, excelência, observado o contratório em ampla defesa, tendo visto que o gestor não fez acostar aos autos um instrumento contratual, bem como a nota de empenho, a respectiva ordem de serviço, nem documentos comprobatórios da publicação, da homologação e do próprio contrato. É isso, excelência. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Encerra a discussão e coloco em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Acompanho o relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Anselmo Brito. Com o relator, excelência. Conselheiro substituto Alberto Pires. Também acompanho, presidente. Aprovado. É só, senhor presidente, não tem mais processo. Com a palavra, a conselheira Rosa Albuquerque para relatar. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público Especial junto a esta Corte. O processo 0989 de 2006. Versam os autos acerca do contrato número SC 183 de 2005, celebrado entre o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Alagoas, o DR Alagoas, e a empresa Volkswagen do Brasil Limitada, objetivando a contratação de empresa especializada no fornecimento de veículos tipo utilitário, conforme discrimina a cláusula 1ª do contrato. O valor pactuado na contratação perfaz a quantia de R$ 114.681,15, cujos recursos financeiros estão expressos na cláusula 5ª do referido contrato. É de se atentar que o contrato foi firmado em 18 de janeiro de 2005, com prazo estipulado de vigência de 3 anos, correspondente à garantia ofertada mais o prazo para entrega,
contados a partir da data de publicação no extrato do Diário Oficial do Estado de Alagoas. Registra-se que a licitação foi processada sob a modalidade pregão, uma vez observados os ditames da Lei de Licitações e Contratos Públicos, bem como o Decreto Estadual número 1424 de 2003. Encaminhados os autos à douta Procuradoria Jurídica e ao Ministério Público junto a esta Corte, através dos pareceres números 1394 de 2008 e 0668 de 2013, segundo a PCRA, respectivamente, opinaram pela regularidade do referido contrato, consoante informações de folhas 191 e 195 dos autos, em síntese ao relatório. Em analisando os autos e de acordo com a instrução processual, verifica-se que os órgãos técnicos desta Egrégia Corte não apontaram qualquer anomalia existente no processo de contratação em apreço. Ademais, no contrato em análise, estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie e, em seu aspecto formal, não foi detectada nenhuma irregularidade. Ante o exposto, utilizando as atribuições a mim concedidas e com fulcro no inciso 1º do artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, voto pela regularidade do contrato na forma e para os fins de direito, observando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Com a palavra o Ministério Público de Contas, Dr. Pedro Barbosa. Pela regularidade da contratação, Excelência. Em discussão, processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Acompanha a relatora. Conselheiro Otávio Lessa. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanha a relatora, Excelência. Conselheiro substituto Também acompanha a relatora, presidente. Alberto Pires. Aprovado. Continua com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque para relatar. Sem mais processos, presidente. Com a palavra o conselheiro Anselmo Brito para relatar. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, ilustramento do Ministério Público Especial junto a esta Corte de Contas, atuando neste pleno. Excelências, não tenho pauta para hoje, mas como o conselheiro decano Eustáquio Toledo devolveu o processo de que pedir a vistas, eu tenho a impressão que esse processo está apto à discussão, a continuar a discussão e votação pelos pares. E assim submeto. O processo, Excelência, 2010 de 2013, trata-se de uma decisão simples sobre consulta feita pelo prefeito atual do município de Santana do Ipanema. Qual é o número do processo? 2010/2013. Com a palavra o Ministério Público de Contas para se pronunciar no processo de consulta da Prefeitura Municipal de Santana, processo 20/2013. Excelência, o Ministério Público reitera o parecer 829 de 2013, no sentido de invocar a preliminar anteriormente invocada, por entender que a questão se trata de consulta sobre caso concreto. Entretanto, acaso a preliminar seja superada por este plenário, no mérito, o Ministério Público entende pela possibilidade de utilização dos recursos de 15%, da parcela de 15% do Fundeb, recebida no exercício financeiro posterior para pagamento de despesas pertinentes ao exercício anterior, que no caso seria o pagamento de professores, né, com verba recebida em 2013 para pagamento de despesa relativa ao exercício de 2012. E como a consulta, somente esclarecendo, ela foi delimitada, relativa a Santana do Ipanema, pagamento de professores, crédito recebido em 2013, relativo à despesa de 2012, entendo que se trata realmente de caso concreto e não atenderia os pressupostos
necessários para a deliberação da consulta. Mas caso seja operada, no mérito, entendo pela sua possibilidade. É isso, excelência. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. A discussão e coloco votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Já em manifesto favorável. Conselheiro Otávio Lessa. O relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro substituto Alberto Pires. Gostaria só de destacar o brilhante voto do conselheiro Anselmo. Ele nos deu uma aula como superar alguns obstáculos, às vezes formais, para se chegar a um interesse público maior, entendeu? Porque, de fato, a consulta, a rigor, se verificarmos, é uma consulta de um caso concreto, porém, de interesse de todos os municípios, que acredito eu que se transformaria isso, digamos assim, na prática de um compatível. Bom, então eu também acompanho o voto do conselheiro, só esse destaque. Vou agradecer as palavras. Aprovado. Continua com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Excelência, sem pautas, não tenho mais Palavra o processo. conselheiro substituto Alberto Pires. Senhor presidente, senhores conselheiros e conselheiras, tenho a relatar aqui, inicialmente, o processo 10.421 de 2009. A unidade interessada é a Agência de Modernização da Gestão de Processos, ANGESP. O responsável, senhor Francisco Beltrão de Azevedo Cavalcante. Trata-se do contrato ANGESP 129/2009. Referem-se os autos ao expediente encaminhado a esta Corte de Contas pelo diretor-presidente da Agência de Modernização da Gestão de Processos, ANGESP, senhor Francisco Beltrão de Azevedo Cavalcante, em cumprimento ao disposto na Resolução 2 de 2003. Compostos da cópia do pregão eletrônico número ANGESP 041/2009 e do contrato ANGESP 129/2009, para apreciação da regularidade formal dos referidos atos. Do procedimento licitatório. A licitação que precedeu o contrato nominado, em razão da natureza dos serviços a serem contratados, foi deflagrada sob a forma de pregão eletrônico, por meio do processo ANGESP 041/2009. O referido certame observou as normas procedimentais estabelecidas na Lei Federal 10.520/02, que é a Lei do Pregão, no Decreto Estadual 1424 de 2003 e na Lei Federal de Licitações Geral 866-6693, tendo seu curso sido regular. Do contrato. O contrato da ANGESP 041/2009 foi celebrado tendo como fornecedora a empresa Maxi Serviços LTDA, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda, sob o número 10.665-003/0001-06, tendo como objeto a prestação de serviços de limpeza e conservação, nas quantidades e especificações listadas no anexo 1, que integra o instrumento em referência, conforme disposto na cláusula 1ª. O valor global do contrato foi R$ 40.713,12, conforme estabelecido no texto da cláusula 4ª, firmado em 4 de agosto de 2009 e teve seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 5 de agosto do mesmo ano. O prazo de vigência será de 12 meses, a partir da publicação do Diário Oficial, podendo ser prorrogado até 60 meses, conforme depende da cláusula 12ª. A Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o Ministério Público de Contas exararam os pareceres de números 1420 de 2011 e 94 de 2013, respectivamente, opinando pela legalidade e regularidade formal do pregão eletrônico ANGESP 041 e o respectivo contrato, números ANGESP 129 de 2009. Da análise dos autos, constatou-se que as certidões de regularidade fiscal, de competência estadual, municipal e de regularidade junto ao FGTS encontravam-se com validade vencida no ato da assinatura do contrato. Desta forma, voto pela regularidade com ressalvas e determinações, no sentido de que o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, adote a decisão que ora submeto à sua apreciação. Anotar o contrato ANGESP 129 de 2009, julgando regular com ressalva para fim de direito, na forma do disposto do artigo 133, inciso 2 do Regimento Interno dessa Corte,
E determinar ao gestor da Agência de Modernização de Processo, ANGESP, que nas futuras contratações proceda com fulcro no artigo 55, inciso 13, combinado com o artigo 29, inciso 3, inciso 4, ditames da Lei 8666, exigindo do contratado que mantenha, durante toda a execução do contrato, inclusive antes de assinar o contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, especialmente no que se refere à validade da certidão de regularidade fiscal. Submeto ao Pleno. A palavra ao Ministério Público de Contas, doutor Pedro Barbosa, para se pronunciar no processo relatado pelo conselheiro substituto Alberto Pires. Pela regularidade, Excelência. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro substituto Alberto Pires. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Acompanho o relator. Conselheiro Otávio Lessa. Relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Anselmo Brito. Da mesma forma, acompanho o relator. Aprovado. Senhor presidente, dando continuidade, na mesma linha de ação, trata-se agora do processo 1700 de 2009, a mesma unidade gestora, Agência de Modernização da Gestão de Processo, ANGESP, o responsável também, o senhor Francisco Beltrão de Azevedo Cavalcante, tratando da ata de registro de preços. Tratam os autos do expediente encaminhado a esta Corte pelo diretor-presidente da Agência de Modernização de Gestão de Processo, ANGESP, São Francisco Beltrão de Azevedo Cavalcante, em cumprimento ao disposto na Resolução 2 de 2003, compostos da cópia do processo administrativo número 4105-62 de 2008 e das atas de registro de preços de números 046, 047 e 048, correspondentes todas ao ano 2009, para apreciação da regularidade formal. Do procedimento licitatório. A licitação que procedeu as atas de preço nominadas, em razão da natureza dos produtos a serem eventualmente adquiridos, foi deflagrada sob a forma de pregão eletrônico, através do processo ANGESP número 116 de 2008, segunda chamada. O referido certame observou as normas procedimentais estabelecidas na Lei Federal 10.520 de 2002, nos decretos estaduais 1424/03, 3.548 de 2007, 3.754 de 2007 e na Lei Federal 8.666 de 93, Lei Geral de Licitações de aplicação subsidiária, tendo seu curso regular. Com relação às atas. As atas têm por objeto registrar o preço para eventual aquisição de gêneros alimentícios, foi o caso, o objeto, nas quantidades listadas no anexo 1 das atas de registro de preços, com especificações dispostas no edital de licitação e na proposta comercial das empresas, documentos que integram o instrumento com referência, conforme disposto na cláusula primeira. A ata de preços, de registro de preços número 1 de 2009 e 046 de 2009 foram celebradas tendo como fornecedora a empresa Rafas Comercial Ltda, EPP, inscritas no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, seu número 04 893 995 0001, dígito 18. O valor global estimado foi de R$ 6.887.819,63 e R$ 2.333.006,36, respectivamente, conforme estabelecido na cláusula 5ª. Os contratos relativos ao registro de preços foram assinados em 19 de janeiro de 2009 e 6 de outubro de 2009 e tiveram os seus extratos publicados no Diário Oficial do Estado, edição do dia 22 de janeiro e 7 de outubro do mesmo ano. Já a ata de registro de preço de número 02 de 2009 foi celebrada tendo como fornecedor beneficiário a empresa Alfrutas Ltda, escrita no CNPJ sob o número 69-985-406/001, dígito 77. O valor global estimado foi de R$ 289.286,54 e conforme estabelecido no texto da cláusula 5ª. O contrato foi assinado em 19 de janeiro de 2009 e com o seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado na edição de dia 22 de janeiro de 2009 também. A ata de registro de preços de número 03 de 2009 e 048 de 2009 foram celebradas tendo como fornecedora a empresa Secoal Centro Comercial de Alagoas Ltda. O valor global estimado foi de R$ 50.093,08 e R$ 226.037,56,
respectivamente, conforme estabelecido no texto da cláusula 5ª. Os contratos relativos ao registro de preços foram assinados em 19 de janeiro de 2009 e de 19 de janeiro de 2009 e 6 de outubro de 2009, também com seus extratos publicados no Diário Oficial do Estado, no dia 22 de janeiro e 7 de outubro do mesmo ano. Já a ata de registro de preço, de número 047 de 2009, foi celebrada e tendo como fornecedora a empresa Jan Distribuidora Ltda, escrita no CNPJ, seu número 05242978 invertido 83, dígito 83. O valor global estimado foi de R$ 542.113,92, conforme estabelecido na cláusula 5ª do contrato em tela. O contrato relativo ao registro de preços foram assinados em 19 de janeiro de 2009 e 6 de outubro. O contrato foi assinado em 6 de outubro de 2009 e teve seu extrato publicado no Oficial do Estado na edição de 7 de outubro do mesmo ano. Da análise dos autos, constatou-se que as certidões de regularidade fiscal e balanço patrimonial das empresas encontravam-se com validade vencida no ato da assinatura do contrato. Todas as atas mencionadas foram firmadas com prazo máximo de 12 meses, contados da publicação do respectivo extrato no Diário Oficial, consoante se depende da cláusula 10. Bom, a Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o Ministério Público junto a esta Corte exararam os pareceres de números 1238 de 2010 e 93 de 2012, respectivamente, opinando pela legalidade e regularidade do pregão eletrônico no Manifesto 116 de 2008, segunda chamada, e das atas de registro de preço números 01/2009, 02/2009, 03/2009, 046/2009, 047/2009 e 048/2009. Desta forma, voto pela regularidade, mas com a ressalva e determinações, no sentido que o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de seus recursos constitucionais, legais e regimentais, adote a decisão que ora submeta a sua apreciação. Primeiro, anotar as atas de registro de preço números 01/2009, 02/2009, 03/2009, 046/2009, 047/2009 e 048/2009, julgando-as regulares com ressalvas para fins de direito na forma do artigo 133, inciso 2 do Regimento Interno. Determinar ao gestor da Agência de Organização Processos, ANGESP, que nas futuras contratações proceda com fulcro nos artigos 5.5, inciso 13, combinado com o artigo 29, inciso 13 e 4 da Lei 866, exigindo do contratado que mantenha durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação exigidas na licitação, especialmente que se confere a validade das certidões de regularidade fiscal. Submeto ao Pleno. Palavra ao Ministério Público de Contas, Dr. Pedro Barbosa, para se pronunciar. Pela regularidade, Excelência. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro substituto Alberto Pires. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. O eminente relator relatou 2 processos da mesma empresa e ambos pela aprovação com ressalva. A ressalva, se eu não entendi bem, é porque as atas de registro já estavam vencidas. As certidões de estavam regularidade vencidas. fiscal eram a estadual e a municipal. Veja, senhor presidente, e a gente anotar com a ressalva, com as atas de certidão vencida, eu acho que é temeroso essa ressalva, até porque Vossa Excelência, há menos de 5 minutos, já relatou um, e o outro também com o mesmo teor, e a gente a aprovar essas atas, com as certidões vencidas, sem ter o esclarecimento se ele realmente estava apto, eu acho que é uma temeridade para nós simplesmente a ressalva e aprovar. Jogo isso para uma discussão e enquanto estiver em discussão. Continua em discussão o processo relatado pelo conselheiro substituto Alberto Pires. A palavra ao conselheiro Otávio Lessa. Não, eu só queria fazer uma observação exatamente com relação às atas. Veja, ela assina um contrato em janeiro, depois ela assina em outubro. Um outro contrato da mesma coisa. A outra coisa, por exemplo, o interessado. A ANGESP é só o intermediário. Quem é o interessado nessa compra?
É importante saber, porque são 6 milhões de alimento. Ou é a polícia militar ou é a penitenciária? Os dois, deve ser a penitenciária, não? Bom, são vários interessados, né? Por exemplo, um deles é a Diretoria Técnica de Atendimento, que era parte da aquisição de gêneros alimentícios. Diretoria Técnica de Atendimento. Mas de onde? Vou ver aqui. Isso, a minha pergunta é exatamente porque a importância. Por exemplo, onde é que o alimento? O hospital, o presídio, alguma coisa que justifique. Não é? O volume. Um volume considerado de Isso aí deve ser penitenciária, polícia militar. Uma geral, você prefere? Posso dar uma contribuição? Acho que sim. Aí ele faz em conjunto. Uma compra A centralizada. Angesp, que é responsável, ela centralizou para polícia militar, para a penitenciária, para os hospitais, tudo. Aí ela faz a licitação geral e aí por isso que são vários processos. Inclusive, são vários interessados, né? Como foi falado, Rafos Comercial, a L Frutas Limitada, Centro Comercial de Alagoas Limitada, Jean Distribuidora Limitada, todas aqui que eu observo têm relação com o fornecimento de gêneros alimentícios. Agora, eu entendo quem está contratando e o vencimento, né? Não está o valor, nem está o beneficiário. Está simplesmente que a gente está votando aqui com a ressalva porque as certidões estavam vencidas. Presidente, me permitir, eu acho que algumas, não eram todas as certidões que estavam vencidas. Por isso que o relator, eu penso né? Eu não sei se eu vi que Vossa Excelência, o relatório estava, falou sobre o balanço, não? Não. Veja, isso trata de compra centralizada, onde todos os órgãos solicitam, como o presidente falou, a Angesp, que se torna digamos assim, ela comprando em volumes maiores, ela consegue os preços melhores, né? E aí ela faz a distribuição. Poderia esclarecer pelo o voto? Eu tenho a impressão que eu ouvi ele falar sobre balanço. E Vossa Excelência pode continuar? Acho que as ressalvas do relator é exatamente pelas essas atas vencidas. Tem algumas vencidas e outras não. As certidões. Mas não são todas as certidões. Não. Só de algumas empresas que... Agora, venceu. aproveitando, Isso, com a palavra o Ministério Público de Contas. Eu acho que a manifestação do conselheiro Luiz ela é bem pertinente, mas eu só queria fazer um esclarecimento, conselheiro, que nos outros processos, porque eu entendo Vossa Excelência quer evitar decisões conflitantes no âmbito do tribunal, né? Acabamos de julgar um contrato irregular por constar certidão vencida de irregularidade fiscal. Logo e agora por ressalva. A mesma coisa. Entendo perfeito. Agora, Excelência, e aí eu acho interessante ser esclarecido, nos outros processos, essa era apenas uma irregularidade. Foi apenas uma falha detectada. E aí o membro do Ministério Público, esse é o entendimento, pelo menos, acredito que da maioria dos membros do Ministério Público de Contas, que tão somente a irregularidade pela ausência da certidão vencida não gera a irregularidade material do contrato, mas é apenas uma irregularidade formal que permite a anotação com ressalva. Então, os outros contratos que foram julgados irregulares foi porque não haviam
por exemplo, manifestação prévia da assessoria jurídica, não havia também a comprovação de documentos comprobatórios que pudessem comprovar a entrega do bem contratado, não havia o procedimento administrativo que combinou com a assinatura do contrato. Então, era uma série de irregularidades. Não tão somente a falha na certidão de irregularidade fiscal. Então, eu acredito que é essa a diferença e o que levou o conselheiro, o relator Otávio Lessa também a votar no sentido da irregularidade das contratações aqui aventadas. Mas aí não foi isso. Se eu entendi, em primeiro lugar, eu entendi, Vossa Excelência, sobre o balanço. Eu acho que Vossa Excelência lendo, e depois eu vi que aprovava todos com ressalva. Não vi desaprovação nenhuma. Sim, exatamente. Eu acho que uma questão que levou o conselheiro a estar aqui a mim foi o seguinte: se a mesma agência reguladora que está centralizando, ela está praticando a mesma irregularidade. Ora, ela é proibida, essa das certidões estarem vencidas e ela fazer a compra a si mesma, a assinatura do contrato. Ora, ela não pode pagar uma fatura se não tiver regularidade fiscal. Pagar. Imagine adquirir. Eu acho que... Mas Excelência... A ressalva, só para fechar o raciocínio, não me perco. A ressalva é no sentido seguinte, que está a agência tornando isso vamos dizer assim, uma prática, que já vem, isso não é o primeiro, tem outras experiências aqui que eu estou relembrando, da mesma agência ter praticado a mesma falha e a gente ter feito a mesma ressalva com relação a isso. É esse o ponto de vista que está sendo colocado, que aí eu concordo. E outra coisa, que na minha visão também existe uma falha. Eu sou a favor, que até eu luto com a questão do fracionamento. Mas, por exemplo, os agentes interessados, ele tem que passar para a agência, por exemplo, eu tenho um planejamento anual de tanto, para saber o tamanho da licitação que ele vai fazer. No próprio processo tem que ter uma informação da Polícia Militar, do Hospital Geral, do que for necessário, para que ele possa dimensionar e aí ele fazer a compra, aliás, a licitação de uma coisa global. Eu concordo. Perfeito. Agora, veja, a gente não tem, que eu acho que é importante ter, pelo menos aparentemente, o interessado como é que surgiu a demanda na agência reguladora, a agência de reguladora para fazer a contratação? Ela tem que surgir de alguma solicitação de alguém, ou então de vários órgãos pedindo. Então, isso que também está faltando. A demanda, ela fica detectada pelo interesse dos órgãos da administração direta estadual. Então, a Polícia Militar pretende adquirir 5 vale-refeições. Um outro órgão da administração direta pretende adquirir 10 gêneros alimentícios diferentes do que foi pactuado. Então, os órgãos, a ANGESP, ela vem para centralizar isso. Tudo bem, eu e aí, todos os órgãos, eles colocam a sua demanda. O que está sendo aqui, por exemplo, que foi lido, Rafas Comercial da L Frutas, são as empresas que tiveram o melhor preço na licitação. Sei, doutor Pedro, você tá deixa eu só concluir, Excelência, só um minuto. Por favor. Então, assim, a preocupação de Vossa Excelência quanto à realização de pagamento, nesse processo não há pagamento. Nesse processo não há pagamento. O que há aqui, há um registro de preços para futuras contratações. Então, a licitação aqui, ela é realizada para que haja registro de preços. Não. E quando o interessado realizar a contratação, aí vai ser exigido as certidões de regularidade fiscal. Mas que é o caso, doutor Pedro. Na hora que ele licitou aqui o número do contrato 47 de 2009, que foi feita a verificação, a certidão estava vencida. Então é na contratação mesmo que ele está falando, não é na própria da licitação. E aí a outra coisa é a demanda desses órgãos que você falou, Vossa Excelência falou, Polícia Militar, o que for. Essa demanda está no processo? Essa solicitação? É a minha pergunta. Tem que constar, Excelência.
Mas aí, Tá, para excelência. saber o que eu queria Com saber. essa palavra, senhor presidente, eu acho que estamos entrando num caminho que não foi o que eu perguntei. Eu perguntei a ressalva, qual ressalva que era as certidões exercidas. Se falou-se do balanço já irregular. É a minha pergunta. Terceiro, se algum foi, por não ter apresentado toda a documentação, como o doutor procurador falou, se foi pela não anotação. Pelo contrário, foi pela anotação todas com ressalva. Se alguma foi pela não anotação. É isso? É essa a pergunta. Não estou entrando mergulhando, pelo menos por enquanto, de quem foi e para onde foi. O voto de Vossa Excelência. Eu entendi a sua pergunta. Eu, como ficou em discussão, eu acrescentei. Eu entendi isso. Entendeu? Acrescentei mais a demanda de onde veio, tá? E enfatizei a que a assinatura dos contratos para a contratação foi feita com as certidões vencidas. É isso aí que eu entendi. Excelência, passando a pergunta, que eu estou ouvindo que da contratação. É só certificar, Excelência, se foi realmente na questão da contratação ou de um eventual pagamento. Foi contratação mesmo? Foi na contratação. Né? Agora, em princípio, eu optei pela anotação com a determinação, com ressalva, mas com a determinação para que futuras, porque aqui trata de processo de 2010 para trás, entendeu? Entretanto, eu acho que as ponderações do conselheiro Eustáquio, do conselheiro Otávio, muito pertinentes. E eu pediria, então, licença aos senhores para retirar de pauta, fazer um reestudo do processo e, noutra oportunidade, apresentar, inclusive, com mais detalhes, porque, inclusive, como disse o uso, poderia ser um líder